A gente está escalando bastante nosso time, a gente vê que existe uma complexidade numa empresa que quer crescer ao expandir time. Porque você precisa gerenciar pessoas, você precisa cuidar da contratação, você precisa gerir essas pessoas, precisa dar treinamento. Cara, vai ter problema, vai ter que demitir, vai ter que contratar de novo. E com vocês, acaba tudo isso sendo terceirizado. Então, as empresas que querem crescer, às vezes entendem que precisam colocar alguém para vender ou alguém para atender, ao invés de elas se preocuparem em aprender o processo do zero, elas podem contratar posições com vocês, né? Uhum. Como que é essa lógica? Tem de tudo que é jeito, assim, né? Quando a empresa já ainda não é tão madura ou não tem um processo instaurado, a gente chega e faz uma análise e faz como se fosse uma consultoria inclusa no preço do ponto, sabe? Então, porque todas elas já trabalharam com venda antes, ou a gente já treinou e qualificou elas em vendas. Então, qual que é a dor, qual que é o problema que resolve, quem que compra, qual que é o gatilho, o que a gente pode usar de contexto aqui. Porque vai muito, muito longe, né? Tem um preconceito quando a gente fala, né, de uma central de vendas, que é aquela venda do oi, eu queria falar com você rapidinho aqui sobre uma oportunidade imperdível pra você. A pessoa só fala, e aí no final você, eu pago pra você sair da minha frente. Não, a gente treina elas pra ouvir e aí a gente faz essa imersão junto com a empresa quando ela não tá estruturada pra poder trazer esse mindset de ouvir. Elas, né? Elas, entendeu, né? Então, na escuta, vocês só tem mulheres, né? Só. Tem um único homem. Um único homem, meu marido, no caso. Menos de 1%. Quase que eu não invisto lá atrás, cara, porque era um casal, né? Um casal montando uma empresa na sede, era na casa da sogra. Cara, foi muito bizarro, assim, pra eu investir foi... É porque eu acreditei muito na Marina, né? Muito mesmo. Marina, conta a história pra gente, de onde que saiu, assim... O Cap falou que vocês estavam na casa da sogra, o casal e... Nossa, os filhos lá. Os filhos. Como foi? Eu sempre assim? achei, inclusive, que a gente não fosse entrar, sabe, no meio de startups por me considerar, né, o que eu ouvi dizer depois, que era um lifestyle business. Então, eu achei que a gente não ia ter atrás de investimento, então eu sempre ia falar, eu preciso de um modelo de negócio aqui que seja, né, caixa positivo no mês 1. Não tenho dinheiro pra correr na pista aqui, né. E aí, quando eu tava, assim, tenho alguns fracassos aqui no bolso. Um deles era uma startup na área da saúde que estava ganhando uma notoriedade gigantesca, sendo chamado para dar palestra de empreendedorismo na área da saúde e estava sendo acelerada na época com uma tecnologia em cima de voz. Então, por isso que tinha muito a ver com comunicação na época. E aí, no meio da aceleração, eu comecei a sair da área da saúde para olhar para call center e olhar para esse mercado. E aí eu vi que todas as empresas que estavam sendo aceleradas junto comigo, empresa em estágio de aceleração é bem mirim, né? Bem imatura. Todas elas tinham uma vaga de atendimento ao cliente ali. Então, eu preciso de alguém de Customer Service Experience, não sei o que lá, que você coloca o nome em inglês, fica chique, né? Mas é saque. E aí, pode deixar comigo essa vaga? Vamos fazer um teste? Deixa um mesinho comigo e aí a gente vê como é que consegue. E aí, eu que tava lá 2 anos, falei, mãe, presta 200 aí pra eu abastecer o carro. Em uma semana, quando eu pivotei isso, eu tive 3 clientes e uma renda recorrente de 7 mil, sabe? Pra fazer atendimento pra galera. Pra fazer atendimento para as que era na área startups de que eu conheci. saúde. Quem fazia? Você mesmo? Não era na área da saúde. Eu e o marido. Então foi isso, assim. Nossa. Eu e o marido, que na verdade na época era o Tinder. Ele se ferrou nessa. Ele se ferrou, mas ele... Foi não tem um Equi Hire? Esse daí é o Tinder Hire, né? Olha, o Tinder tá melhor que LinkedIn, eu vou dizer, viu? É mesmo? Mas na época aí a gente tava ali embalando o negócio, eu falei, olha, tô querendo mudar aqui a forma como o mercado enxerga esse serviço, porque para terceirizar é visto como um subemprego, assim, meio que as pessoas têm uma ojeriza, assim, não quero trabalhar com isso, atendimento, não, pelo amor de Deus. Só que é a parte mais importante, porque é a hora onde você fala com quem tá dando dinheiro para a empresa, com quem tá pagando, ou com quem vai pagar. Então, tinha uma peça ali que não se encaixava, né? E aí, eu que estava muito orientada à tecnologia de voz robusta, machine learning, inteligência artificial, leitura de sentimento, não sei o que lá, vi que o que resolvia ali o problema, na verdade, não eram ferramentas muito robustas. Então, eu fui na contramão do que todo o ecossistema de startups estava falando para mim. Eu falei, eu vou investir em seres humanos aqui. Por isso que eu achei que realmente a gente nem estaria sentado aqui hoje. Eu falei, eu quero mais cadeirinhas ali com o Thiago Negro. Quero, mas eu não sabia se investir ou não, né? Mas era isso, assim, vamos investir em seres humanos, a gente produz uma relação de trabalho que seja mais flexível, que dê mais mobilidade para elas, ou seja, um remoto, um modelo de gestão que não é um modelo de gestão tão hierarquizado, como é o caso das centrais de atendimento, ou seja, todas elas têm a mesma capacidade e autonomia de resolução de problemas. Em casa, inclusive.
trabalhando de casa. Então ali a gente, de cara, consegui para fazer atendimento ao cliente uma neurocientista, uma arquiteta, uma psicóloga. Mas conta esse detalhe, porque aí entra Ju também com a história da aceleradora de mulheres, né? Sim. Que muitas mães, elas aceleram mãe, chama Bit2Mami. Mas o que é? Isso é uma empresa? Eu e a Marina, a gente se conheceu no Startup Weekend, na verdade, quando ela fez a Soulvox, que é a startup antiga que ela tá contando. Mas que trouxe até aqui. Então, na verdade, eu sempre vejo com bons olhos. Aprendizado. E foi onde a gente se aprendeu. Eu fui mentorar e a Marina estava apresentando a Soulvox lá. A gente se conheceu e na época eu tinha uma empresa. Também meus fracassos aqui, que eu também já quebrei 2 empresas. Todo mundo tem fracasso no bolso. Exato. Aqui. Desse lado da mesa, do lado daí não tem. Aqui é só sucesso. Aí é só sucesso. Ah, com certeza. E na época com outras Especialmente 4... o Kaique. Depois a gente conta a história. Com outras 4 fundadoras, a gente estava começando a montar a Bit2Mami, né? Com a Dani Junco visionando, né, a Bit2Mami. E a Marina e eu e as outras 4 sócias fomos sócias da Bit2Mami. E começou a se formar uma rede de mulheres, de mães empreendedoras, na época, que conectava a tecnologia. Conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia. E a gente foi para o Google, a gente começou a pautar os programas de aceleração por lá, formar a rede mesmo de mães. E a Marina começou a alçar voo com a Escuto. E continuou sendo mentora da Bit2Mami, enfim. E aí a gente começou a captar algumas mulheres que vinham da Bit2Mami para trabalhar dentro da Escuto. Porque como a Bit2Mami é uma rede de mães empreendedoras, muitas mulheres... Mães empreendedoras, mulheres que tiveram filhos e não voltaram para o mercado de trabalho. A gente começou a trazer isso para elas também, trazer essa metodologia para elas. E ali, quando a gente foi alimentando esse ecossistema de mães empreendedoras com essa metodologia, a gente também já foi, né? Cara, tô precisando de alguém para fazer isso daqui. Você topa? Num esquema assim, 4 horas no dia, você faz de casa, consegue pegar e buscar teu filho na escola, ganha mais do que você ganha com cupcake. Vamos aí! Uhum. Ter E seu aí próprio a gente chequinho. Tem o seu chequinho, e isso muda muito a postura delas, sabe, no dia a dia. É porque é legal falar da estatística, né? A estatística da FGV, faz um tempo já que tem essa pesquisa, mas ela fala que a cada 10 mulheres, 5 vão ser demitidas, né? 50% delas vão ser demitidas após os 2 primeiros anos da criança. Isso acontece com a maternidade. Caraca. Então, essas mulheres que são altamente executivas, trabalham de forma muito profissional, acabam se vendo sem trabalho, sem render economia no momento que ela mais precisa de dinheiro, inclusive, né? Que é onde a gente passa a gerar um filho. E aí não é difícil entender o sucesso da Escuto pela qualificação das mães, das pessoas, das mulheres. Cara, onde eu vejo um pouco do brilhantismo de vocês, né? Tem várias áreas brilhantes de vocês, mas uma das que eu vejo mais brilhantes é que, de fato, por exemplo, a gente tem uma pessoa que é muito importante no nosso negócio, que é a Lalas. Né? Ela cuida de muitas áreas importantes da nossa empresa. E ela é a esposa do Joel. E eles acabaram de ter um filho, ela está em casa, né? E o que a gente vê? A gente vê que existe um impacto, de fato, na pessoa quando ela vira mãe, porque ela fica um tempo afastado, de fato, né? Mas o que vocês fizeram foi, vocês se adaptaram a essa realidade e deram uma forma de essas pessoas, as mulheres especialmente, conseguirem, cara, ser produtivas de casa, no tempo delas, quando elas quiserem. Então, ao invés de pegar e falar, não, ou a gente mantém a profissional ou não, vocês falam, não, cara, dá pra você fazer isso daí, cuidando do seu filho, fazendo o que você quiser. E acho que isso é muito brilhante, porque vocês se adaptaram à realidade ao invés de obrigar o contrário a acontecer, né? Então, eu achei muito legal isso daí.